pensando nesse hábito da repetição, do repetir o prato. Você já tentou mudar isso? Como que você fez e como que foi essa experiência? O hábito de repetir, muitas vezes, ele não vai se apresentar só na hora do almoço, por exemplo. O hábito de repetir é um comportamento que a gente tem e esse comportamento ele vai se repetindo várias vezes. Então, se você tem o hábito de repetir o almoço, por exemplo, é muito provável que você também repita o pãozinho lá do café da manhã, a sobremesa do almoço, aquele bolinho que alguém te oferece, você vai lá e pega mais um pedacinho. De noite, quando você vai fazer uma pipoca, por exemplo, não vai ser uma porção pequena de pipoca, vai ser aquela travessa grande de pipoca. Isso é um hábito que faz com que a gente internalize na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente precisa do muito, que a gente precisa do bastante, que a gente precisa de mais comida. Para muita gente, essa questão de repetir é um hábito muito difícil de mudar. Que elas foram isso já foi acontecendo por tanto tempo na vida, né, da gente, e isso vai ficando muito internalizado, isso vai ficando muito automatizado. Faz mal repetir o prato? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Faz mal repetir, comer mais um pouquinho, pegar aquela segunda fatia de pão, aquele segundo pedaço de pão, aquele segundo potinho de sobremesa, aquela outra metade da barra de chocolate. Faz mal isso? Gente, se a gente pensar diretamente no emagrecimento, sim, faz mal. Por quê? Porque a cada repetida que a gente dá, é mais calorias que a gente está botando para dentro. E quanto mais calorias a gente está botando para dentro, dependendo de como está todo o nosso contexto, mais a gordura a gente acumula, mais difícil fica de gastar, de eliminar essa gordura e emagrecer depois. E mais difícil se torna de você se manter no controle, tanto da quantidade que você come, quanto do seu peso. Porque quando a gente vai repetindo, quando vê, o nosso peso na balança foi de 2 quilos para 5 a mais, e de 5 para 8, e de 8 para 12, e por aí vai. Porque a gente perde o controle do que a gente está comendo, a gente perde o controle do que a gente está botando para dentro das calorias disso também. Agora, repetir o prato é proibido? Não, não é proibido. Porque olha só, às vezes a gente vai precisar repetir. Porque a gente tá com mais fome, porque a gente tá realmente com muita vontade, é uma comida muito boa, é uma comida diferente, é uma comida que deu trabalho, é um fim de semana, é um momento especial. Às vezes a gente vai querer e vai precisar repetir e tá tudo bem com isso. A questão é a gente saber estar no controle desse hábito da repetição e saber quando que repetir não vai ser um problema e quando que se a gente for repetir, isso vai causar algum impacto no nosso emagrecimento. Saber mediar isso, saber quando repetir tá ok e quando repetir não tá ok é muito importante, tá? Mas o grande problema, mulher, o grande problema mesmo é que se você não consegue ficar sem repetir, é porque você não tá no controle da comida. Se nunca dá, assim ó, todos os dias eu repito, todos os dias no meu prato de almoço são 2 servidas, ou é uma servida e mais um pouquinho. Todos os dias eu preciso comer 2, eu não consigo comer uma fruta só, eu preciso comer 2. Eu não consigo comer um iogurte só, eu preciso comer 2, sabe? Se você não consegue ficar sem repetir, se isso te causa sofrimento, se isso é algo que não é viável na sua vida, você já tentou até inclusive e não consegue, é porque você não está no controle da comida, você não está no controle das vontades de comer. E isso é sim um perigo para o seu peso, para a sua saúde, para a autoestima e para tudo mais que vem junto com isso. Mas eu quero que você pense assim, se o hábito de repetir, ele está sendo o seu grande problema ou não. Se o hábito de repetir não é o seu grande problema, aquela coisa danada assim que tá difícil de mudar, e que você não sabe mais o que fazer e nem como transformar ou melhorar, então você pensa em outro hábito que você queira melhorar. Para começo de conversa, para a gente transformar um hábito, não adianta só vontade, não adianta só força de vontade, não adianta só querer, não adianta saber que ele precisa ser transformado também, tá? E ao contrário do que muita gente pensa e do que muito se fala por aí, a gente não substitui hábito nenhum na nossa vida. A gente não tem como eliminar um hábito para sempre e ele nunca mais voltar a acontecer. Mas a gente consegue sim enfraquecer um hábito que está sendo ruim
para nossa saúde, para o nosso emagrecimento, para a gente conseguir manter o controle do peso, das vontades de comer, enfraquecer eles e introduzir novos. Isso sim, a gente cria novos hábitos, mas os hábitos antigos, mesmo que ruins, eles vão continuar aqui na sua mente. Eles continuam lá e eles podem aparecer em algum momento de novo na sua vida. Então é preciso ter essa clareza para você não se frustrar, porque daqui a pouco você vai trabalhar em cima do hábito de repetir o prato, por exemplo, e conseguiu fazer isso, sei lá, por uma semana. Mas aí chegou o fim de semana, chegou o domingo, você foi almoçar na casa de alguém, a comida estava muito boa, você repetiu. Aí você vai pensar, poxa, realmente pra mim não funciona, realmente pra mim não dá certo, eu não consigo, eu sou fraca. Não é isso. É que talvez naquele dia algum gatilho fez com que você reativasse esse hábito antigo e não o seu hábito novo de não repetir. E isso é absolutamente normal. Então fica sabendo disso, que os hábitos antigos, por piores que sejam, eles vão continuar existindo. Mas você cria novos e trabalha para fortalecer esses novos para que você consiga fazer isso ser a sua rotina mais vezes do que aquele antigo que te fazia mal, tá bom? Por que que a gente não substitui hábito? Por que que o hábito ruim, ele continua na nossa mente, tá? Porque hábitos, gente, são comportamentos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E que de tantas e tantas vezes que a gente fez, que a gente repetiu, a gente começa a fazer no piloto automático. Então, o hábito aqui de repetir, né? Repetir a comida. Ou qualquer outra coisa. Quantas vezes ao longo da sua vida você já fez isso? Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantos dias, dia após dia, você repetiu o prato? Então é algo que é um comportamento que você foi reforçando ao longo da sua vida. E isso vai se tornando muito forte. É igual, imagina um campo assim com uma vegetação mais alta, sabe? Se você quiser atravessar esse campo para o outro lado, e você passa sempre pelo mesmo caminho, o que que acontece? Aquela vegetação lá onde você está passando, ela vai ficar baixa e ela vai acabar morrendo, então vai abrindo aquele caminho ali. Na próxima vez que você quiser atravessar esse campo, você já vai direto passar por esse caminho. Por quê? Porque ele já está marcado, ele já está reforçado, ele já está ali. É muito fácil, eu chego aqui, quero chegar do outro lado, eu vou passar por aqui, porque esse caminho já está feito. Um hábito é assim, é um caminho feito na nossa mente, que quanto mais a gente repete, mais marcado ele fica. E quando uma situação se apresenta, por exemplo, hora do almoço, pronto, repeti, esse é o meu caminho. E isso fica muito no piloto automático, mas mulher, fica atenta. Porque estar no piloto automático é um problema enorme no seu emagrecimento, sabe por quê? Porque o piloto automático vai desativar uma região aqui do córtex pré-frontal responsável por ações importantíssimas no emagrecimento. Então você fica com a sua mente estratégica desativada quando você está agindo no piloto automático. E aí você não vai conseguir nem enfraquecer o hábito antigo de repetir o prato e nem criar um hábito novo de não repetir ou de uma outra estratégia. Porque o único caminho que você enxerga vai ser repetir. E aí o problema qual é? É que daqui a pouco hoje você repete uma vez só um pouquinho. Se você continuar reforçando esse hábito, daqui a 2, 3, 4 semanas, você vai estar repetindo 2 pratões. Porque quanto mais você reforça esse caminho, quanto mais você reforça esse hábito, mais poder ele tem sobre você e menos controle você tem sobre essa situação.